Olá, alunos, tudo bem com vocês? Muito boa tarde, muito bom dia ou boa noite, não sei a hora que você está assistindo esse vídeo. O que eu quero trabalhar com vocês hoje é mais um grande tema cobrado com bastante frequência na nossa segunda fase, que é o tema que envolve a responsabilidade tributária, né? Então, sejam bem-vindos, vamos entender um pouquinho melhor como é que funciona esse Instituto do Direito Tributário, muito cobrado na sua segunda fase. Importante, então, primeiro, a gente fazer uma distinção do que seria o contribuinte do direito, o de direito, né, o responsável tributário e o contribuinte de fato, né? Quando analisamos esses três institutos, qual que é o contribuinte do direito? É aquela pessoa que praticou o fato gerador, ou seja, é aquele que tem relação direta com o fato. Então, essa é a regra, né? Vamos dizer assim. Contribuinte do direito, de direito, é a regra. É a pessoa que praticou o fato gerador e, por isso, paga-se o tributo. Ele, como ele é a regra, ele tem direito a pedir restituição do tributo, por exemplo, se ele pagou indevidamente. Se ele é imune ou se ele for isento, ele não paga o tributo, de acordo com a Constituição, no caso de imunidade, ou de acordo com a lei local, no caso de isenção. Então, o contribuinte de direito, ele está abarcado pela relação jurídica de maneira direta. Agora, um outro sujeito da relação tributária é o chamado responsável tributário. Repare que enquanto que o contribuinte de direito praticou o fato gerador, tá aqui, né? Ele praticou o fato gerador, o responsável não praticou. Mas por que ele está pagando, então? Porque a lei expressamente estabelece que ele tem o dever de pagar. Então, perceba, a administração pública, ela pode, por meio da lei, escolher um terceiro que vai responder pelo tributo no lugar do contribuinte de direito. Isso acontece muito, por exemplo, se a pessoa falece. A pessoa morreu, quem responde é o espólio. Outro exemplo também muito comum, né, da responsabilidade tributária é o caso, por exemplo, que envolve a pessoa que não tem capacidade tributária, né? Aquela criança, se ela praticar um fato gerador, quem vai responder são os pais. Então, perceba, a lei é quem atribui a esses indivíduos a responsabilidade pelo pagamento do tributo. Ele pode restituir o tributo, mas se ele for imune ou isento, vai pagar o tributo de qualquer maneira, porque você só não paga o tributo se você for imune ou se você é isento, se você praticou o fato gerador. Então, se quem praticou o fato gerador não era imune, mesmo que eu responsável seja, eu vou ter que pagar. Exemplo, por exemplo, essa igreja, né, comprar uma determinada. Então, veja, se você tem o caso de uma igreja que compra um imóvel cheio de dívidas, esse imóvel cheio de dívidas, quem o contraiu não foi a igreja, foi aquele particular. Quando a igreja compra, ela vai ter que pagar essas dívidas, porque não foi ela, na época, que praticou o fato gerador. Lembre-se que a imunidade, a isenção só se aplica se você for quem praticou o fato gerador, tá? Agora, uma outra figura muito relevante também na relação tributária, mas que não é considerado sujeito passivo, é o contribuinte de fato. Antes de explicar sobre ele, então vamos aqui fazer uma rápida observação, é que o contribuinte de direito e o responsável tributário, ele é sujeito passivo. Contribuinte de direito e o responsável, eles são sujeito passivo. Artigo 121 do CTN. Agora, o contribuinte de fato, ele não é sujeito passivo. Mas por que ele está pagando o tributo, então? Veja, por uma convenção particular, um acordo firmado entre as partes. Então, pessoal, muita atenção no enunciado. Se a prova disser que é por lei que ele está pagando o tributo, responsável. Se a prova disser que é por um contrato, por um acordo, uma convenção particular, ele é contribuinte de fato e, portanto, não é sujeito passivo. Se ele não é sujeito passivo, ele não faz parte da relação jurídica. Se ele não faz parte da relação jurídica, ele não deve pagar o tributo. Ele não deve restituir, né, o tributo. Ele paga por acordo, por convenção, mas ele não pode restituir. A única exceção dessa restituição de contribuinte de fato é a da energia elétrica. A única exceção. O STJ entendeu, vocês já fizeram, inclusive, simulado sobre isso, súmula 392 do STJ, 391, né? 391 do STJ, que se o contribuinte de fato pagar indevidamente
o ICMS sobre energia elétrica, estou aqui só confirmando o número da súmula, para que a gente tenha aqui a informação correta, né? Súmula 391, exatamente, 391 do STJ. Se o contribuinte de fato pagou o ICMS sobre a energia contratada e não sobre a utilizada, excepcionalmente, nessa situação envolvendo o ICMS na energia elétrica, ele pode pedir a restituição, né? Então, por isso, tomar bastante cuidado com essa questão envolvendo o contribuinte de fato, tá? Doutores, um outro ponto importante colocar, então, é com relação aos casos de responsabilidade, né? No canal de vocês e também durante o nosso curso, a gente viu lá no material que existem basicamente 5 tipos de responsabilidade. A responsabilidade por sucessão, o trespasse, a responsabilidade do sócio, a denúncia espontânea e a responsabilidade de terceiros, né? Com relação à responsabilidade de sucessão, significa que quando você sucede a aquisição de um bem, você compra um bem móvel ou um bem imóvel, quem vai responder é o adquirente, né? Então, a ideia é que quem compra um bem em vida, seja ele móvel ou imóvel, ele responde. E no caso, se você adquiriu na morte por meio do seu espólio, né, por meio do conjunto de bens que o morto deixou, os herdeiros, o inventariante é que vai ficar responsável pelas dívidas. Então, se você, por exemplo, ganha um carro de herança, mas esse carro está devendo IPVA, nesse caso, você que ganhou o carro de herança vai ter que pagar o IPVA desse veículo. Gente, cuidado que na sucessão por morte, a sua responsabilidade não atinge seu patrimônio pessoal. A sua responsabilidade se limita ao quinhão que você recebeu. Então, ou seja, aquilo que você recebeu de quinhão, no meu exemplo, o carro, ele tem que ser suficiente para quitar a dívida. Caso contrário, não haverá responsabilidade do espólio dos herdeiros, tá bom? Porque jamais o seu patrimônio pessoal, aquele que você comprou com o seu dinheiro, pode ser afetado, né, para pagar a dívida de um morto, de um decujus. Importante aqui citar a súmula 585 do STJ, súmula 585, que fala sobre a aplicação do Código de Trânsito Brasileiro nas dívidas de PVA. Gente, se a gente está falando de IPVA, IPVA é tributo, então eu não aplico o Código de Trânsito Brasileiro, eu aplico o CTN. Por isso, a súmula 585, ela esclarece, né, que no caso de aquisição de bens móveis, no caso do veículo, a responsabilidade do IPVA é do adquirente, tá? É porque o Código de Trânsito Brasileiro, ele fala de uma responsabilidade solidária, mas o STJ diz que não aplica o Código de Trânsito porque ele não é a norma pertinente para falar sobre tributos, tá? Então, a responsabilidade por sucessão, artigo 130 e 131. No caso da sucessão por bens móveis, no caso do veículo, que eu disse da súmula 585, você vai usar o inciso 1 do artigo 131, tá bom? Bom, o trespasse é quando você adquire um imóvel, né? Um estabelecimento comercial. Um imóvel que funciona ali, um estabelecimento comercial. O que diz a lei no artigo 133? A lei diz no artigo 133 que se você adquirir um imóvel num estabelecimento comercial, né, um fundo de comércio, se você continuar no mesmo ramo de atividade, você vai vir a responder. Tem que continuar no mesmo ramo, tá? Então, se você muda o ramo, aí você não responde pelas dívidas atrasadas. Agora, se você comprar e manter o mesmo ramo, comprei uma padaria e mantive padaria, eu vou responder. Comprei uma lanchonete, mantive lanchonete, eu vou responder. Só que, não necessariamente, eu vou responder integralmente. Diz o artigo 133 que se aquele que me vender encerrar a atividade, né, ou seja, ele não abrir nenhum outro negócio, quem me vendeu não abriu nenhum outro negócio, aí eu vou comprar e vou responder por todas as dívidas. Agora, se eu compro uma loja de você e você depois abre outro negócio, aí você é que vai responder primeiro. Só que você tem que abrir outro negócio no prazo de 6 meses, né? Então, se você vende a sua pizzaria para mim e em 6 meses você abre outra pizzaria, então, nesse caso, você vai vir a responder primeiro e eu respondo subsidiariamente apenas. Eu comprei a sua pizzaria, o problema é que você abriu outro negócio. E você pode ter aberto qualquer outro negócio que não importa. O importante é o prazo de 6 meses, tá? Eu queria apenas fazer uma atenção especial, pessoal, ao artigo 133, parágrafo 1º e 2º. Porque o artigo 133, parágrafo 1º, ele diz que se você comprar esse imóvel, essa casa não, esse fundo de comércio, essa loja, em recuperação judicial ou falência, aí você não responde, né? Porque você está fazendo um bem para a humanidade, comprando uma empresa que, saudável, do seu ponto de vista financeiro, não está saudável.
Então, por isso que o parágrafo primeiro fala, olha, se você comprar uma lanchonete, uma padaria, em falência ou recuperação judicial, não haverá responsabilidade, a não ser, parágrafo segundo, você tem algum vínculo de administração, né? Um vínculo de parentesco, ou você era o antigo dono, aí você está tentando fazer uma fraude, né? Comprar a própria empresa que já era sua. Aí não. Mas caso contrário, se você estiver comprando uma empresa em falência ou recuperação judicial, não haverá sua responsabilidade. Gente, sem dúvida nenhuma, que mais cai é a responsabilidade do sócio. Artigo 135 do CTN. Lá no artigo 135, fala sobre a responsabilidade do sócio. Então, nos casos de crime, nos casos de excesso de poder, nos casos de dissolução irregular, o sócio vem a responder. Então, veja, mero inadimplemento, que é o que diz a súmula 430, o sócio não responde. Agora, a súmula 435 diz que a dissolução irregular, o sócio responde, tá? E nesses casos de crime e excesso de poder, isso está no caput do artigo 135, então o sócio vai vir a responder. Agora, mero inadimplemento, o ato de deixar de pagar, não gera responsabilidade do sócio. Legal? Agora, perceba que sócio que responde é o sócio administrador, o sócio gerente, aquele que administrava a empresa no momento em que a sociedade se encontrava ativa, tá bom? Então, muita atenção a essa questão da responsabilidade do sócio. Agora, doutores, diz a súmula 554 do STJ, ó, tá aqui do lado, ó, aqui embaixo, súmula 554, que quando você vem a responder por uma dívida tributária, você não responde apenas pela dívida tributária, você responde, tá aqui, tá? Que eu não tô conseguindo marcar, mas tá aqui, ó. Você não responde só pela dívida, você responde pelo tributo, você responde, pelos juros, você responde pela multa, súmula 554. A não ser que você peça denúncia espontânea. Porque na denúncia espontânea, aí diz o artigo 138, que você se livra de pagar a multa, né? Então, em regra, quando você responde por uma dívida atrasada, você responde pelo tributo, juros e multa, a não ser que você aplique a denúncia espontânea. Qual que é o benefício? Você confessa antes da cobrança. Então, repare aqui, ó, tem que ser antes da cobrança, ou seja, antes da fiscalização, tem que ser antes do lançamento, tem que ser antes da execução fiscal. Se você já recebeu o boleto tributário, lançamento, ou se autodeclarou, né? No caso de lançamento por homologação, você já fez a autodeclaração, ou você já foi fiscalizado, ou já está sendo executado, aí não adianta a denúncia espontânea. Porque a denúncia espontânea ela só é cabível antes da cobrança. Parágrafo único do artigo 138, né? Então, portanto, tomar cuidado com esse parágrafo único do artigo 138 e a súmula 360 do STJ. O benefício é que você não vai ter que pagar multa, porque a multa ela vai ser dispensada pelo Instituto da Denúncia Espontânea. Tá bom? Bom, agora para a gente finalizar essa parte inicial, a responsabilidade de terceiros, né, que está lá no artigo 134. Então, quando você tem lá que os pais respondem pelos tributos dos filhos, quando você tem o tutor que responde o tributo do tutelado, o curador, os tabeliães, né, que respondem pelos tributos devidos pelos atos que eles praticam, como, por exemplo, ITBI, ITCMD, né? Então, essas pessoas que estão no artigo 134, se o contribuinte não pagar, aquele que praticou o fato gerador, essas pessoas dos incisos do 134 responderão pelas dívidas tributárias, tá bom? É o que nós chamamos de responsabilidade de terceiros, tá? Então, doutores, essa lista de responsabilidade é muito importante você tomar cuidado com ela, tá? Mas eu queria trazer com vocês, vamos só aqui responder uma questão, ó, exame 32, só para vocês verem essa questão envolvendo responsabilidade tributária, né? Veja que o partido político alugou um imóvel, de sua propriedade ao locatário, ó, ao inquilino Mateus. Então, o partido alugou para o Mateus, que agora é inquilino. Posteriormente, o Mateus recebeu no imóvel um carnê cobrando taxa de coleta de lixo, com lançamento efetuado em nome do proprietário. Ó. O tributo está em nome do proprietário, que é o partido político. Legal. Mateus, verificando seu contrato de locação, percebeu que havia uma previsão de que ele, locatário, deveria arcar com o valor do pagamento das taxas. Isso é comum nos contratos de locação.
durante o período que você ficar lá alugando, você vai ter que pagar as dívidas tributárias. Entendendo que a cobrança era indevida por violar a imunidade tributária dos partidos políticos e por não se tratar de serviço público remunerável por taxa, o locatário promove ação judicial. Aqui nós temos um problema. Gente, o locatário não pode promover ação judicial para discutir tributos que não seja da sua propriedade. Ó, súmula 614. Ele é inquilino, ele não é proprietário. Então, se ele não é proprietário, se ele é mero inquilino, ele não pode discutir a relação tributária. Então, letra A, é devida a cobrança da taxa de coleta domiciliar? Claro que é devido, né, pessoal? Súmula vinculante 19. Aqui eu não vou aplicar a imunidade, porque a imunidade, meu amigo, é só para imposto, né? Então, ó, súmula vinculante 19, mais artigo 145, inciso 2 da Constituição, que fala das taxas, mais artigo 156, letra C, que é a imunidade dos partidos políticos, eu vou dizer que aqui não se aplica, porque a imunidade dos partidos políticos é só quando for para imposto. Nós estamos diante de uma taxa. Agora, B, o locatário pode promover ação judicial? Não, né, pessoal? Lembra que o locatário, artigo 123 do CTN, ele é mero inquilino. E inquilino não é sujeito passivo e, portanto, não pode discutir tributos relacionados ao imóvel que não é dele, né? Então, uma clássica pergunta da figura do contribuinte de fato. Aquela pessoa que não praticou o fato gerador, não foi a lei que mandou pagar, mas por convenção particular ele está pagando, né? Voltando aqui naquele slide que eu falei sobre o contribuinte de fato, ó, tá aqui, ó, na última coluna, né? Ele está pagando por uma convenção particular, um contrato, um acordo. Então, isso não faz você fazer parte da sujeição passiva, porque sujeito passivo é apenas aquela pessoa ou que pratica de fato, né, o fato gerador, relação pessoal e direta, ou a lei é que está mandando pagar, só nessas hipóteses que haveria, tá? Então, por isso, tomar bastante cuidado. Gente, eu queria trabalhar com vocês, eu vou passar aqui para essa questão do exame 29, a respeito de uma responsabilidade que está lá no artigo 128, tá? Responsabilidade do artigo 128 do CTN, tá? O que é a responsabilidade que eu quero trabalhar com vocês? A responsabilidade por substituição, tá? Esse fenômeno, ele existe para facilitar o lado do governo, tudo bem? Então, ao invés do governo cobrar daquele que praticou o fato gerador, a lei, olhem aí no artigo 128, a lei vai atribuir a um terceiro o dever de pagar. Isso acontece muito em produtos, em operações que envolvam cadeias produtivas de consumo. Por exemplo, vamos falar sobre combustível. Você sabe que o combustível ele começa a ser produzido na refinaria, aí a refinaria produz o combustível, manda para a distribuidora pega aquele combustível e manda para os postos de combustível, para os postos de gasolina, e depois os postos vendem aos consumidores, né? Então, aqui seria a cadeia produtiva de um combustível. Álcool, gasolina, diesel. Então, aqui, quando a refinaria manda para a distribuidora, tem que se pagar um ICMS, vou chamar de ICMS 1. Depois, a distribuidora manda para o posto, tem que pagar ICMS de novo, é o que eu vou chamar de ICMS 2. E depois o posto vende para o combustível, eu vou chamar de, vende para o consumidor, perdão, vou chamar de ICMS 3. Então, reparem, ó, o mesmo produto, combustível, ele incide 3 vezes o ICMS. Quando a refinaria vende para a distribuidora, quando a distribuidora vende para o posto e quando o posto vende para o consumidor, tá? Então, se a gente observar essa operação sob o ponto de vista da fiscalização, o que o Estado, para ter certeza que os tributos foram pagos, o que ele teria que fazer? Fiscalizar a refinaria, para ver se a refinaria pagou o ICMS 1, fiscalizar a distribuidora, para ver se a distribuidora pagou o ICMS 2, fiscalizar o posto, para ver se o posto pagou o ICMS 3. Isso gera dificuldades na fiscalização, porque isso onera demais o Estado. Isso aqui, porque nós estamos falando de um exemplo de uma operação no mesmo Estado. Imagina se fossem estados diferentes que teríamos que movimentar essa máquina pública. Então, pessoal, preste atenção no que acontece. A lei, ela tem o poder de antecipar o recolhimento do imposto. Como? Falando o seguinte, vai ter uma lei do Estado que diz que a refinaria
ela terá que recolher todo o tributo da cadeia produtiva. Ela terá que recolher todo o tributo da cadeia produtiva. Como que ela vai recolher todo o tributo dessa cadeia produtiva? Veja, pessoal, ela vai, por lei, presumir quanto que o consumidor vai pagar pelo litro do combustível. Por exemplo, vamos imaginar que hoje a gasolina esteja R$ 5,00 o litro, tá? Só um exemplo. Com essa presunção de quanto que o consumidor vai pagar na bomba do combustível pelo litro da gasolina, a refinaria faz um cálculo de ICMS. Mas não só sobre o ICMS dela. Porque, veja, quando a refinaria vendeu para a distribuidora, a refinaria cobrou, sei lá, R$ 3,50 o litro. Aí a distribuidora repassou para o posto por R$ 4,20 o litro. Certo? Cada uma pensando no seu lucro. E o posto, quando vende para o consumidor, vende a R$ 5,00 o litro. Ou seja, cada um pega um pouquinho, né, de lucro sobre o preço do combustível. Então, o que o consumidor está pagando R$ 5,00 o litro, lá na refinaria, o produto saiu por R$ 3,50. Mas é que cada intermediário quer o seu lucro. Até aqui tudo bem? Então, veja, a refinaria, presumindo pelo lucro que essas entidades, distribuidora e posto, cobra, ela consegue presumir quanto que o consumidor vai pagar lá no final. No meu exemplo, R$ 5,00. Então, perceba, pessoal, a refinaria ela vai calcular o ICMS não só sobre o preço dela, que no meu exemplo é R$ 3,50. Ela vai cobrar o ICMS sobre o preço cheio, R$ 5,00. Porque aí, o que vai acontecer? Ao invés do Estado ter que fiscalizar a refinaria, a distribuidora e o posto, o Estado vai concentrar toda a tributação na refinaria. Ou seja, eu vou fiscalizar apenas a refinaria. Porque a refinaria, quando fez o cálculo de ICMS, não fez só sobre o valor que ela cobrou, R$ 3,50. Não, ela vai fazer pelo preço cheio, R$ 5,00. Então, hoje, pessoal, a lei tem esse poder de atribuir à refinaria o dever de substituir a distribuidora e o posto no cálculo do ICMS. Ao invés da distribuidora e o posto, cada uma fazer o seu recolhimento, a refinaria faz o recolhimento por todas. Qual que é o grande problema dessa sistemática? Primeiro, isso é bom para o fisco, porque aí ele fiscaliza só a refinaria. Outra vantagem, ele já está antecipando o imposto, né? Então, ou seja, eu não preciso esperar o consumidor comprar a gasolina para cobrar o ICMS. Eu já estou cobrando da refinaria o imposto devido na cadeia inteira. Então, isso fica bom para o governo, porque ele recebe esse dinheiro antecipado. O único problema, pessoal, é que quando a refinaria faz esse cálculo estimado de R$ 5,00, nós temos algumas implicações que podem acontecer. A primeira implicação que a prova gosta muito de perguntar é o seguinte: e se o fato gerador não acontecer depois? Então, por exemplo, a refinaria vende o combustível para a distribuidora, imaginando que o valor do combustível vai ser vendido a R$ 5,00. Mas vamos imaginar que quando a distribuidora foi vender para o posto, a distribuidora foi roubada. Roubaram o combustível. Como hoje o transporte é terrestre, teve uma interceptação na rodovia, aí sabe o que os ladrões fizeram? Levaram todo o combustível. Então perceba, o posto chegou a receber esse combustível? Não. O consumidor chegou a comprar esse combustível? Não. Porque foi roubada a distribuidora, eles levaram o combustível. Ah, então perceba, a refinaria presumiu que o consumidor ia comprar, mas o consumidor nem chegou a comprar, porque durante o caminho da distribuidora para o posto, roubaram a mercadoria. Ou seja, o fato gerador não aconteceu. Só aconteceu o primeiro fato gerador, que foi quando a refinaria vendeu para a distribuidora. Essa é uma implicação que pode acontecer. O fato gerador não ocorrer. Segunda implicação que a prova gosta de perguntar. E se o consumidor, só arrumar aqui a canetinha, e se o consumidor, no meu exemplo, pagar menos pelo combustível? Pagar menos pelo combustível. Como assim? Nós não falamos que a refinaria estimou que o consumidor ia pagar R$ 5,00 o litro? E se o consumidor pagar R$ 4,90,
E se o consumidor pagar só R$ 4,50? Imagina que o posto resolveu fazer uma promoção. Ele não pode fazer isso? Claro que ele pode. A liberdade econômica, a livre concorrência. O posto percebeu que se ele fizesse uma redução de combustível, ia atrair mais clientes. Então o posto decide fazer uma promoção, cobrar menos o valor do litro. Agora, olha o prejuízo. A refinaria calculou R$ 5. Vamos imaginar, só para facilitar o nosso cálculo, que a alíquota de ICMS seja 10%. 10% de R$ 5,00 é 50 centavos, certo? Então, quanto foi pago de imposto por cada litro vendido? 50 centavos. Porém, o consumidor pagou menos pelo combustível. Sei lá, o consumidor pagou R$ 4,50. Ah, então se ele pagou R$ 4,50, o imposto devido seria 45 centavos, né? 10% de R$ 4,50 é 45 centavos. Só que a refinaria já pagou 50 centavos de imposto, ou seja, por litro, a refinaria pagou mais 5 centavos de imposto. Doutores, então perceba, apesar desse sistema de substituição facilitar a vida do ente público, né, em fiscalizar, em cobrar, podem acontecer situações que prejudiquem a arrecadação. Se o fato gerador não aconteceu, o que ocorreu? A distribuidora não chegou a vender para o posto, naquele meu exemplo, porque a mercadoria foi roubada, mas o ICMS foi tributado. Eu não posso tributar sobre um fato gerador que não aconteceu. Qual que é a premissa básica para se cobrar um tributo? Fato gerador. Na segunda hipótese, o consumidor ficou prejudicado, porque ele acabou pagando sobre o preço do combustível o imposto mais alto, porque ao invés dele pagar, no meu exemplo, 45 centavos de ICMS, ele acabou pagando quanto? 50. 5 centavos a mais por litro, né? Não é só 5 centavos, é 5 centavos por litro. Imagina multiplicado pelo número de pessoas que abastecem carros no Brasil, o quanto que o Estado não estaria arrecadando indevidamente. Então, se a prova te perguntar sobre esse instituto da responsabilidade por substituição, você vai trazer o artigo 128 do CTN. E se a prova te perguntar sobre essas implicações, fato gerador não aconteceu, ou o consumidor pagou menos pelo combustível, você vai citar o artigo 150, parágrafo 7º, da Constituição Federal. O que diz esse artigo 150, parágrafo 7º? Que nessas duas hipóteses, tanto se o fato gerador não acontecer, como se o consumidor pagar menos pelo combustível e por isso o imposto foi recolhido a maior, nesse caso tem direito de pedir restituição, tá? Tem direito de pedir a restituição. Mas quem vai pedir a restituição nesse caso? Veja, se foi o consumidor que pagou menos pelo combustível, nós estamos falando desse ICMS aqui, né? Do ICMS 3, porque o consumidor compra do posto. Então, nesse caso, do consumidor ter comprado do posto o combustível mais barato, é o posto que tem o direito a pedir a restituição. Porque com relação ao ICMS 3, quem pratica o fato gerador é o posto. Pedro, mas não é a refinaria que tem direito? Não, pessoal. É quem praticou efetivamente o fato gerador. Nesse caso, o consumidor não está comprando do posto? Então, quem está praticando o fato gerador? O posto. Então, nesse caso, quem tem direito a restituir é o posto. No meu primeiro caso, que eu disse que a distribuidora, né, quando foi vender para o posto de gasolina, ela foi interceptada na rodovia e roubaram a mercadoria. De qual ICMS que eu estou falando? Ah, do ICMS da distribuidora para o posto. Então, eu estou falando do ICMS 2. Com relação ao ICMS 2, quem vai ter direito de pedir restituição? A distribuidora. Porque ela é que foi a prejudicada. Ela que praticaria o fato gerador que não aconteceu. Tá? Então, pessoal, muita atenção sobre esse tema envolvendo a responsabilidade por substituição. Primeiro, implicações que isso pode gerar. Fato gerador não acontecer ou o consumidor pagar menos pelo combustível. Segundo, quem tem direito de pedir a restituição? Essas são as duas implicações importantes. Então, olha só esse enunciado aqui do exercício 2 do exame 29. Uma refinaria de petróleo vende seus produtos à pessoa jurídica, comerciante de combustível e lubrificante. E essa pessoa jurídica beta revende aos consumidores. Então, se a gente fizer aqui o desenho, igual eu fiz no slide anterior, o que nós temos? A refinaria de petróleo, vou colocar aqui, ó,
a refinaria de petróleo alfa, ela vende seu produto para beta e a beta vende para o consumidor. Esse é o desenho. O Estado X possui uma lei que estabelece que as indústrias, ou seja, a alfa, ela é responsável tributária por todo o imposto ICMS incidente na cadeia produtiva. Ó, substituição. Então, o que a prova está falando? Que a alfa, ela recolhe o ICMS sobre a mercadoria vendida para a beta e também já recolhe o ICMS sobre a mercadoria vendida de beta para o consumidor, fazendo uma presunção de quanto que o consumidor vai pagar. O que ocorre? Em novembro, beta recebeu de alfa os produtos que ia vender. No mesmo mês, sofreu um incêndio. Então, veja, beta, quando comprou de alfa, ela teve um incêndio. Então, esses produtos que beta recebeu de alfa e teve um incêndio, ela conseguiu vender para o consumidor? Não. Por quê? Pegou fogo. Continuando a leitura. No mês de dezembro, aqui ó, no mês de dezembro, para já restabelecidas condições para retomar suas atividades, beta recebeu novos produtos de alfa, porque aqueles primeiros pegaram fogo. Para tentar recuperar o prejuízo, beta realizou uma promoção, ó, ela fez uma promoção e os vendeu por um preço inferior ao presumido, igualzinho do posto, ó. Vendeu por um preço mais barato. Aí a letra A pergunta: a refinaria alfa pode pleitear a restituição do valor pago a título de ICMS relativo ao mês de novembro? O que aconteceu em novembro? Em novembro, a mercadoria pegou fogo. Então, beta recebeu a mercadoria e pegou fogo. Qual foi o fato gerador que não ocorreu, pessoal? Foi o fato gerador do ICMS 1 ou 2? Foi o 2. Por que não pegou fogo? Então, quando o beta tentou vender para o consumidor, pegou fogo. Então, é esse ICMS aqui, ó. Quem tem direito de pedir a restituição? O beta. E aí você vai usar como fundamento o artigo 10 da Lei Complementar 87 de 96. Quem vai ter direito de pedir restituição é o beta e não o alfa, porque beta é que não conseguiu praticar o fato gerador. E com relação ao mês de dezembro, que beta fez a promoção, ele pode recuperar o valor pago a mais? Pode, né? Aí aqui sim. Na letra A, não, a refinaria alfa não pode. Na letra B, sim, né? Porque se eu considerar o artigo 10, que diz que aquele que sofre o prejuízo, aquele que foi substituído é que tem direito de pedir a restituição, então, nesse caso, beta poderia. Porque beta, quando vendeu, chegou a ter fato gerador, mas ele vendeu por um preço mais barato. Quando você vende por um preço mais barato, você tem o direito, então, de pedir a restituição desse valor, porque foi você que vendeu. Então, foi o seu fato gerador que gerou essa redução do imposto a pagar. Tá? Então, gente, ó, uma questão muito típica de substituição tributária. Sempre a prova pergunta sobre a implicação, que é quando o fato gerador não acontece ou o consumidor paga menos, artigo 150, parágrafo 7º, e aí a prova pergunta quem tem direito de pedir a restituição. Nesse caso, sempre que você vai pedir a restituição, você vai olhar qual ICMS que teve o prejuízo, se foi o ICMS 1 ou se foi o ICMS 2, ou, no meu exemplo aqui, o ICMS 3. No caso que nós mostramos agora da questão 29, questão 2, exame 29, só tinha dois, né? Alfa, beta e o consumidor. Então, você vai olhar qual foi o ICMS. Se a alfa, por exemplo, não tivesse conseguido vender para beta, aí a alfa podia pedir restituição. Mas a alfa vendeu para beta. Quem não conseguiu vender em novembro, porque a mercadoria pegou fogo, foi beta. E quem não conseguiu vender, quem vendeu em dezembro, mas por um preço mais barato, foi beta de novo. Então, por isso que é a beta que vai ter direito a essa restituição. Tá bom? Então, muita atenção a esse tema envolvendo responsabilidade tributária, porque cai demais na nossa prova de segunda fase, tá bom? E assim eu finalizo, então, mais um assunto de muita frequência em segunda fase do exame da OAB, que é o tema envolvendo responsabilidade tributária. Até a próxima, pessoal. Bons estudos. A gente se vê.